Eu descobri que tem um risco genético alto para doenças cardiovasculares, mesmo sendo jovem e saudável. E a dúvida que surgiu foi de quem eu herdei esse risco e se meus pais também estariam correndo esse risco. No vídeo de hoje eu vou mostrar os resultados dos nossos exames e vou fazer uma análise do que muda na nossa vida. Fazendo um contexto rápido, lipoproteína A é um marcador no sangue, como se fosse um tipo de colesterol, mas ele é mais agressivo do que o colesterol que a gente chama de ruim, que é o LDL. E a grande diferença desse marcador é que o estilo de vida, a dieta, a atividade física não muda esse valor. E até o momento não existem medicamentos que possam abaixar, né, esse valor. Eu fiz outros 2 vídeos aqui no meu canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu conto como eu descobri que eu tenho, né, essa lipoproteína A elevada e qual é o tratamento. Então, vamos aos exames, né, como que foi? A partir do momento que eu descobri esse resultado, esse exame, a primeira coisa que me veio na cabeça, por ser genético, um valor determinado de forma genética, se meus pais também tinham esse marcador elevado, e eu queria saber de quem eu herdei, se foi do meu pai ou da minha mãe. Então, ambos fizeram o exame, depois que eu fiz o meu, e aí eu vou apresentar para vocês aqui, então, o resultado de cada um de nós, e uma análise do que esse resultado impacta na nossa vida. Então, eu vou começar pelo resultado do meu pai. O meu pai, ele tem 72 anos e o resultado da lipoproteína A dele deu 41. No exame aqui, se coloca como referência o ideal abaixo de 75. Mas eu já encontrei, né, outros médicos cardiologistas comentando que o ideal seria abaixo de 50. De qualquer forma, o meu pai, ele está, então, num nível considerado de baixo risco para essa lipoproteína A, um baixo risco genético para doenças cardiovasculares. E aí, então, olhando o estilo de vida dele, ele é uma pessoa ativa, o peso é ideal, e os outros marcadores de sangue ligados a essa questão de cardiovascular, que seria triglicerídeos, o colesterol total, HDL, LDL, e a glicemia, a pressão alta, a pressão arterial também. Então, todos esses marcadores estão normais, até baixos, né, abaixo ali do normal. Então, considerando o meu pai, ele é uma pessoa hoje que apresenta baixo risco para doenças cardiovasculares, tanto pelo estilo de vida dele, quanto pela determinação genética da lipoproteína A. Aí o resultado da minha mãe. O resultado da minha mãe deu, eu não tenho o resultado em mãos aqui deles, mas depois eu vou botar na tela para vocês. Deu em torno de 150, tá? Ela é considerado lipoproteína A alta também, né? Considerando aí que o ideal seria abaixo de 50. Então, a minha mãe já tem um risco alto de forma genética para doenças cardiovasculares. E analisando a minha mãe, né? Ela está com 67 anos, se eu não me engano, e ela tem obesidade, é sedentária, e os outros marcadores dela, ela tem pressão alta, toma medicação. Ela já tinha, né, ali a questão de triglicerídeos alto, colesterol alto, mas ela toma medicação. E nos últimos 2 anos começou com pré-diabetes, também está tomando medicação. Os outros marcadores dela atualmente estão controlados, estão no nível normal, desejado. Mas com base aí em medicação, ela também está mudando o estilo de vida dela, ela já emagreceu cerca de 10 quilos, né? Está cuidando da alimentação, mas assim, analisando
a questão genética e o estilo de vida dela, ela é, da minha família, a pessoa que apresenta, digamos, duplo risco de doenças cardiovasculares, que seriam um infarto, um AVC, né, pela questão aí do entupimento das artérias. Aí depois, então, partindo para mim, né, então eu estou com 45 anos, vou fazer 46 agora em maio, o meu peso é adequado, faço atividade física, os meus demais marcadores, né, então eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, né, colesterol ali total, HDL, LDL, tudo é dentro do normal também, triglicerídeos é bem baixo, o meu HDL, que é o colesterol bom, é alto, muito alto até, então assim, o ideal é que seja acima de 40, e assim, é difícil as pessoas terem acima de 40, o meu fica ali em torno de 80, então, e a minha lipoproteína A deu 152, deu elevada. Então, quando eu soube esse resultado, eu levei um susto, assim, eu fiquei chocada por eu ser uma pessoa considerada saudável, baixo risco para doenças cardiovasculares, baixo risco para doenças cardiovasculares, mas a partir desse exame, que o valor é determinado de forma genética, eu já tenho um risco aumentado para doenças cardiovasculares. Quero saber de você, escreva aqui nos comentários, se você ou se conhece alguém que já recebeu algum diagnóstico similar, assim, tipo, a pessoa era saudável, mas através de um exame descobriu, né, que tinha algum problema de saúde, porque a gente, na hora, fica um pouco chocado, né? E aí, fazendo análise, então, né, do meu perfil. Embora eu tenha esse risco aumentado de forma genética, o meu estilo de vida compensa, né? Então, eu tenho, digamos, um risco elevado, só o genético. Porque o meu estilo de vida é baixo risco para doenças cardiovasculares. Então, essa é a questão também. Uma doença determinada de forma genética não significa que a gente vai desenvolver. Hoje em dia, né, é comprovado, né, se sabe que é muito mais o estilo de vida, o peso do estilo de vida é maior do que a parte genética. Então, a gente consegue driblar esse fator genético com o estilo de vida. E aí eu até digo, já fiz outros vídeos aqui, agora, por ordem médica, né, mais do que nunca, continuar, né, cuidando aí da nossa saúde. E quando a gente fala em estilo de vida, e o que a gente engloba, né? Não é só, claro que o principal é a alimentação, é a atividade física, mas daí também entra o sono de qualidade, o controle do estresse, né? Tem outros fatores, né, que englobam esse estilo de vida mais saudável. E até já partindo para a conclusão, né, desse vídeo de hoje, o que eu quero trazer aqui para vocês, então, como que é o que muda na nossa vida, né? Na verdade, a gente já, por conta até de mim, pela minha carreira na área da saúde, na área da alimentação, e a gente já vinha cuidando da nossa saúde, alimentação, e agora cada vez mais, e principalmente a questão da leitura dos rótulos dos alimentos, que é o que eu ajudo outras pessoas também. Então, toda a minha parte profissional tem todo um lado pessoal, né? Tem todo um motivo, né? Um propósito. O tanto que eu ajudo a minha vida, a vida dos meus pais, e é o que me leva a ajudar outras pessoas também, seja com o meu conhecimento ou com a minha própria experiência pessoal, né? De vida. E eu quero deixar aqui o convite, o incentivo também, para vocês perguntarem, né, para o médico de vocês sobre esse exame, principalmente se vocês têm algum histórico familiar de infarto em pessoas muito jovens, porque esse marcador, a lipoproteína A, é algo agora bem atual por conta disso. Meio que foi um achado na ciência para justificar aquelas, era tão jovem, tão saudável e teve um infarto. Como que aconteceu isso?
Então, seria um risco invisível, invisível no sentido das pessoas não terem o conhecimento desse risco, né? Então, eu quero incentivar você e a sua família a procurarem sobre esse exame e também que você possa curtir esse vídeo ou deixar o seu comentário, porque daí o YouTube entende que é um conteúdo importante e ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, eu quero que a minha história pessoal, o meu alerta, né, sirva de alerta para outras pessoas, porque a partir desse exame mudou ainda mais a visão que eu e a minha família a gente tinha sobre os cuidados com a saúde. Então a gente vai agora cada vez mais focar numa alimentação, né, mais limpa, mais consciente, fazer os exames, os check-ups todos os anos, buscar aí um estilo de vida mais saudável. E no que eu puder ajudar, contribuir com o meu conteúdo, é o que eu vou fazer, né? Então eu também te convido, se você ainda não é inscrito no meu canal, a se inscrever no meu canal, porque aqui eu compartilho sobre isso, sobre alimentação consciente, saúde, sobre minhas histórias pessoais, que quase sempre são ligadas a esse tema, para ajudar o maior número de pessoas. E até o próximo vídeo.